Boa noite para todas e todos. Hoje é dia 10 de setembro e nós estamos na quarta aula, né? E eu já fiz 2 gravações relativas a essas aulas e foi colocado no Drive. Alguém chegou a ver alguma das gravações? Viu? É, aí vê também. E o que vocês acharam? Tem algum comentário para fazer? Eu achei boa, eu achei bem explicativa, foi bem objetivo, assim, conciso a matéria que o senhor passou com relação a Cristo. Você já conhecia esse autor? Não conhecia, eu li o texto que o senhor passou. Não conhecia. E você, Raquel, já conhecia? Não conhecia também, não. O Summer, eu não entendi bem se você viu ou se você leu o livro. Você começou a ler o livro, mas chegou a ver algo da gravação, Summer? É que a minha internet tinha caído naquela hora. Mas eu vi os vídeos e eu cheguei a começar a ler o livro. Mas eu não terminei de ler ainda não. Mas eu vi os vídeos e eu gostei muito. Foi bem explicativo e ficou bem claro assim, algumas coisas. Você já conhecia o autor, não? O autor eu já tinha ouvido falar só, mas conhecer mais assim ainda não. Não, né? E a Renata? Você já chegou a ver o vídeo, Renata? Eu vi o vídeo sim, foi muito bom, foi muito explicativo, como as meninas falaram. E não, eu não conhecia o Turro. Na verdade, eu já tinha lido assim bem rapidamente, foi até numa eletiva sobre direitos humanos, mas nem me lembro ao certo. Tá certo. A turma que está de câmera fechada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Também assisti os vídeos e eu também compartilho da opinião das outras pessoas. Eu acho que os vídeos foram bem, assim, explicativos e sucintos. Eu gostei bastante. Já tinha ouvido também falar do Turro, mas, assim, nada muito aprofundado, só a ideia geral. E eu gostei bastante. Achei bem interessante. Perfeito. Eu gostei das relações que o senhor traz nos vídeos, então, relacionando o Turro com John Brown, até com Gandhi, que foi influenciado, né, pelo texto. Eu achei que foi bem legal, foi bem complementar com o texto. Eu achei interessante, na verdade, essa ligação com o John Brown, porque no texto, no livro da Desobediência Civil, o Turro ele segue uma linha, né, não falando sobre a violência e tal, aí chega no caso do John Brown, ele fala que ele meio que aceita, né, assim, a pegada das armas para acabar com a escravidão e tal, justamente por conta dessa dicotomia, né, que ele fala nos Estados Unidos. Teve algum aspecto que chamou mais atenção nesse autor? Alguém gostaria de comentar? Um aspecto? Alguém estava falando quem era? Eu achei que não estava indo ainda, mas foi. O que me chamou a atenção, eu já tinha lido a Desobediência Civil antes, mas eu não tinha estudado ele a fundo assim. Mas me chamou a atenção que eu acho que o argumento dele serve para muitos aspectos, muitas partes do espectro político, assim. Um anarquista pode ler, um liberal pode ler, um comunista pode ler e concordar com ele da mesma forma. Eu acho que isso tem a ver com o que a Ivy falou, de ele ser pacifista, mas quando chega no John Brown ele concorda, porque no fundo o argumento é muito parecido. Eu particularmente achei interessantíssima a parte da desobediência civil, quando ele é preso. E ele fala sobre a experiência dele na prisão, quando ele não paga o imposto, né? E toda a reflexão dele sobre o que é a prisão e a questão de a prisão ser apenas para o corpo e não para o intelecto e para a moral, né? Eu acho muito interessante, né, isso que ele traz.
E você acha que tem alguma atualidade para hoje, Ívia? Teria algum significado para nós hoje, esse texto? Olha, eu acho que é uma reflexão que percorre atualmente ainda, né? E a prisão ela é muito corporal. Ele fala que o Estado ele prende porque é a força física que ele pode exercer, né, sobre os corpos, quando ele não consegue parar o intelecto. Queria falar alguma coisa, Renata? Não, na verdade, é porque eu tô escutando bem baixinho você, Ivy. Eu não sei se é só o meu celular que tá com problema. É porque tá bem baixinho. Certo. Desculpa atrapalhar. Eu tenho um ponto que eu achei muito interessante no livro, que é quando ele fala que um dos obstáculos, né, para uma reforma, para uma mudança na sociedade seria os homens que, mesmo sabendo dos males, continuam defendendo as medidas governamentais que acabam prejudicando a população, sabe? Eu achei isso muito interessante. Eu acho que a gente é bem cabível fazer um paralelo com a realidade. Principalmente quando ele fala sobre essa questão de leis injustas, se você vai se contentar ou você vai se submeter, sabe? E eu acho bem interessante a forma também quando ele fala que ele levanta o questionamento de por que o governo ele crucifica a minoria, o fato do governo não aceitar, de certa forma, receber uma crítica e querer submeter aquelas pessoas, sabe, que se levantam contra ele. Eu acho que a gente tem como fazer muitos paralelos, né? E eu achei muito legal também a analogia que ele faz com os indivíduos e com o Estado, como se fosse uma máquina, e no momento em que ele faz uma analogia também com os exércitos e tudo mais, sabe? Que ele fala que são pessoas obrigadas, que não existe liberdade, porque de fato são pessoas obrigadas que vão para a guerra fazer uma coisa que elas não querem fazer, e elas são obrigadas a se submeter àquilo, mesmo talvez moralmente sendo contra aquilo. Eu achei muito interessante. Muito bom. E você, Luan, teria alguma... Você chegou a ver os vídeos ou não? Eu não cheguei a ver os vídeos, eu só li o texto por enquanto, professor. Eu ainda vou ver o vídeo. Leu o texto e teve algum aspecto que te interessou mais, chamou mais atenção? Sim, eu gostei do texto porque, apesar do que o pessoal está falando sobre ele ter essa pegada mais pacifista, eu acho interessante que ele não tem uma abordagem muito passiva, né? Ele propõe que a mudança ela surge a partir de um comportamento ativo, né? Então não basta você se manter neutro em relação à situação que está posta. Você precisa agir enfim, tomar atitude para que aquilo mude, né? Então, não necessariamente pegar em armas, como foi levantado pelo John Brown, que o pessoal falou, mas, enfim, tomar algum tipo de atitude mais firme, sabe? Isso eu achei bem interessante. Achei bom quando ele traz a questão do voto, né? Que ele trata o voto como uma coisa fraca, uma coisa meio anêmica, meio passiva. Uma medida que não surte muito efeito, que acaba sendo, talvez, algum nível de concordância com o que já está posto. Achei isso bem bacana. Tem que agir, além do voto, você tem que ter uma participação, né, política, né? Sim. A participação política que ele encontrou naquele momento foi não pagar imposto, né? Enfrentar o Estado não financiando os erros do Estado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre o que nós vimos? Sim, eu achei interessante no vídeo quando o professor disse que quando ele estava preso, o Turro, um outro amigo intelectual foi visitá-lo e na cela... Emerson, né? Isso, aí o Emerson perguntou pro Turro algo tipo, o que você está fazendo aí dentro? Aí o Turro respondeu algo como, e o que você está fazendo aí fora? Porque na cabeça do Turro, se o Estado é imoral, então os homens que têm moral deveriam estar presos, e os imorais soltos, porque
meio que estava na lógica da sociedade, sem valor, sem moral. Porque para ele, pro Turro, o importante era o homem, o cidadão ter moral e integridade. Eu também gostei muito dessa parte, que ele meio que subverte a lógica, né? Tipo, ele diz que o local de quem tem moral, o único local digno das pessoas que têm moral é a prisão. E a lógica que a gente compreende como vigente é ao contrário, né? Quem está preso não tem moral, não é um lugar digno, a prisão não é um lugar digno. Achei muito bacana também, Marcelo. E a prisão, porque ele sabia porque ele estava preso, né? Eu fiquei pensando, no caso da Segunda Guerra Mundial, em muitos livros, né, que estudam o comportamento dos presos. E um dos aspectos que esses livros apontam é que quem sabia por que estava preso resistia melhor. Por exemplo, os marxistas, os que se opunham ao governo alemão, o pessoal, os adventistas do sétimo dia, que se recusavam a pegar nas armas, eles sabiam por que estavam presos. E eles, então, tinham uma capacidade maior de resistência. Eles não tinham vergonha de estarem presos. Eles estavam honrados pela própria prisão. No entanto, uma grande parte dos judeus não estava compreendendo por que estavam presos, não tinham cometido crime, não tinham feito nada, não tinham feito nada que justificasse a prisão. Então, o autor disse que, os autores que estudam dizem que quanto mais a pessoa não compreendia a razão de estar preso, a maior era a probabilidade da morte, porque não era capaz de ter um sentido na vida com a prisão. A vida perdia sentido, então perdia também a capacidade de resistência. Mas aqueles que tinham motivação sobreviveram mais. E aqui, nesse caso, é um homem que estava preso e sabia por que estava preso. Ele desafiou o Estado. Ele não estava preso por acidente, por engano. Ele tinha certeza da razão da prisão. E por isso ele pergunta a Emerson, o que você está fazendo aí fora. Ele cobrava mesmo. Ele tinha o pacifismo dele era extremamente ativo. Não era um pacifismo passivo, era completamente ativo. Como foi o pacifismo, por exemplo, do Gandhi ou do Luther King, que era desobedecer a lei, se contrapor à lei. Então, eu acho assim, é uma figura muito interessante. Ele dialoga com o mundo com o qual ele convivia, e ele também antecedeu alguns valores, algumas noções, por isso a atualidade dele no tempo contemporâneo. Por exemplo, essa volta à natureza, esse desejo de ter uma vida mais austera, com menos gastos, contra a sociedade de consumo. Então, isso essa posição dele contra uma modernidade a todo custo, uma modernização de qualquer jeito, porque ele é muito interessante, porque ele era interessado no conhecimento, na ciência, no estudo. Ele tinha um diálogo com a tecnologia. Ele não era contra a tecnologia, mas ele era contra a forma como esse desenvolvimento se dava. Ele era favorável ao desenvolvimento, mas não qualquer desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ter uma qualidade. Por isso, ele, por exemplo, faz uma resenha que ficou famosa, uma resenha contra um autor chamado Etzeler, que era um natural da Alemanha, e tinha escrito um livro. O título do livro era imenso, era quase que um livro, só o título, era quilométrico. E nesse livro, o autor ele está prometendo algo. Ele promete o quê? Ele promete que em 10 anos o paraíso chegaria na Terra, porque a técnica faria uma revolução tão grande
tão fantástica, que todo mundo seria rico, ninguém precisaria trabalhar, porque as máquinas trabalhariam. Então, era uma capacidade de produção fantástica, o mundo. E aí ele questiona, ele falou assim, bom, como assim? Um paraíso, porque as máquinas vão produzir muito? Né? A gente poderia se perguntar hoje, produzir para quem? Para quê? Quem é que usufrui do desenvolvimento? E a gente pensando hoje, né, com a capacidade humana, porque esse aqui é do século XIX, o cara no século XIX imaginava já um mundo de altíssima produtividade, uma capacidade técnica, né, fantástica. E não havia robô, né? Hoje temos robô. Se fabrica carro com robôs, né? Então, não havia computador, né? E ele já imaginava a possibilidade da técnica, na capacidade da técnica de produção e do tempo ocioso que sobraria para a humanidade. Mas a gente pensa, bom, tudo bem, nós tivemos essa revolução, nós não estamos mais no século XIX, nós estamos no século XXI, nós estamos vivendo aquilo que aquele homem imaginou. Nós temos a revolução técnica. No entanto, o que nós ganhamos com isso? Nós estamos a serviço da técnica ou a técnica está a nosso serviço? Quantas horas precisamos trabalhar hoje? Se a gente percebe, no século XIX houve uma grande luta, com muita morte, muita repressão dos trabalhadores para conseguirem diminuir o horário das aulas, o horário do trabalho. Foi assim, uma luta enorme, impressionante. Quer dizer, para conseguir que uma criança trabalhasse só 12 horas por dia, já foi um sufoco, foi muito difícil. Uma criança trabalhar 12 horas por dia. Chegou um ponto nessa luta que a humanidade, quase todos os países, colocaram uma regra que era 8 horas por dia. Mas isso implodiu agora. Né? Porque agora você ganha por produção, você tem que trabalhar em casa. Você vai fazer a costura, não mais no ateliê que havia. Você vai trabalhar em casa. Só que cada peça você vai ganhar 50 centavos. Aquela peça que vai ser vendida por R$300, você ganha 50 centavos por ela. Então você tem que trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia para poder ganhar um salário mínimo. Então, a capacidade de produção não significou necessariamente que todos usufruíssemos. Então, o funcionário do banco teve um achatamento de salário e ele agora trabalha no computador, no celular, ele trabalha no final de semana, ele não tem mais horário de trabalho. Então, há uma terceirização, uma quarteirização, e há um jeito de funcionar a sociedade onde todo mundo vira microempresário. Então, essa é a tendência, a uberização. E todo mundo é microempresário significa que cada um vai trabalhar quantas horas quer, mas para poder ganhar R$1.000, eu tenho que trabalhar 12, 13, 14 horas. Então, ele desafia já a ética que está atrás do desenvolvimento. Que desenvolvimento nós queremos? O professor Marinho tem feito uma longa discussão sobre o mito do desenvolvimento. Ele diz que o capitalismo introduziu a ideia, e o Ocidente introduziram uma ideia, que é a ideia do desenvolvimento. Mito do desenvolvimento. E ele chama isso de barbárie. Esse desenvolvimento para quem? Para quê? Quem sai usufruindo com esse chamado desenvolvimento? Quem ganha com isso? Então, eu me recordo que uma vez eu fui, depois de muitos assassinatos onde eu estava morando, quem sentava na cadeira de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais era assassinado. Então, assassinaram João Canuto, depois assassinaram Braz de Ronan,
assassinaram os filhos do João Canuto. Quando João Canuto morreu, os filhos já eram criança, mas quando os filhos já tinham mais de 18 anos, então eles tentaram sequestrar e matar os filhos de João Canuto. Depois mataram o Expedito Ribeiro de Souza, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tinha sucedido ao João Canuto. Depois tentaram matar o Carlos Cabral, que finalmente mataram mais recentemente. Então foi um período de muitas mortes, num lugar chamado Rio Maria. E eu fui, então, à ONU, fui em Genebra, em 1992, denunciar o governo brasileiro por omissão. Então, no plenário da ONU, em Genebra, eu fiz um discurso em nome da Federação Internacional dos Direitos Humanos, que tem sede em Paris, da Comissão Pastoral da Terra, que tem sede em Goiânia. Eu fui denunciar o Estado brasileiro por omissão, por responsabilidade, e porque eu dizia que as mortes não eram fruto de um acidente, eram fruto de uma política de Estado. E o embaixador brasileiro na ONU era alguém que depois se transformou em ministro, que foi o Celso Amorim. E o Celso Amorim, para surpresa nossa, ele não negou o fato. E ele disse que só ia me responder, ele só ia falar para demonstrar que o governo brasileiro não estava desatento ao problema, que o governo não desprezava as denúncias que estavam sendo apresentadas. E ele reconhecia o problema, a existência dele. O governo brasileiro reconhecia que havia os crimes, os assassinatos de lideranças, que havia os crimes contra o trabalho escravo. Ele reconhecia todos aqueles fatos. No entanto, disse o ministro, que sem desenvolvimento não era possível direitos humanos. O estabelecimento de direitos humanos estava condicionado ao desenvolvimento. E eu não tinha direito a uma réplica. Então, eu conversei com o embaixador em um dos corredores do prédio da ONU. Então, a gente sentou numa poltrona e eu falei com ele, embaixador, eu não posso concordar com o senhor. Não posso concordar porque a incidência maior de violência, de assassinato, de concentração de terra, de destruição do meio ambiente na Amazônia se deu justamente onde houve os grandes projetos, onde houve a implantação dos maiores conglomerados de capital financeiro e industrial, onde o governo jogou dinheiro, onde houve desenvolvimento, houve maior incidência do crime. Concentração de terra, danos ambientais, assassinatos de poceiros, assassinatos de trabalhadores nas fazendas. A incidência do crime foi muito grande. Desenvolvimento para quê, embaixador? O desenvolvimento serve para fazer hospital ou para fazer arma de morte? Aí ele falou comigo, olha, se fosse antes, eu, em nome do governo brasileiro, seria obrigado a dizer que você estava mentindo. Hoje não. E, de fato, né, em 92, já não estávamos na ditadura. E era já um avanço o governo reconhecer e não negar um crime. Né? Porque ele podia ter ido, né, como embaixador, ele podia ir ao plenário e dizer que eu estava mentindo, que não procedia as minhas denúncias. Mas, no entanto, voltamos aqui. O que é desenvolvimento para Henry David Thoreau? O que significava para ele? E aí nós temos desenvolvimento no sentido político, no sentido de participação cidadã, quer dizer, não basta eu votar, eu tenho que, além de votar, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Né? O voto só é insuficiente, essa era a posição dele. O segundo era quanto então, na questão da justiça social, escravidão, inadmissível. A Carta de Virgínia, a declaração de independência americana, tinham previsto, tinham dito, estava escrito
que todos eram iguais. Como se todos somos iguais se temos escravidão, se o país ainda permite a escravidão? Segundo, ele diz, um país não tem direito de ingerir sobre outro. Um país não tem direito de invadir outro país. Os Estados Unidos está invadindo o México. Eu torço para que o exército mexicano nos vença. Que os Estados Unidos, país dele, né, seja vencido pelo exército inimigo. Ele era ousado, ele tinha posições nessa esfera, porque ele tinha uma esfera de discurso que era privado, era muito liberal, o direito individual. Eu faço aquilo que a minha consciência determina. Ora, se estou num contrato social, em princípio, eu abdico de determinados direitos em favor do Estado. O contrato social, o Estado vai fazer determinadas coisas porque eu dou o poder para ele. E se eu vivo em sociedade, eu não posso fazer só o que eu quero. Eu também depende dos outros. Eu vivo com os outros. Mas, se de um lado dá a impressão que ele era só liberal, a gente percebe que ele tinha um aspecto muito importante de consciência social. Os Estados Unidos não têm direito de invadir outro país. E isso os Estados Unidos não aprendeu. Os Estados Unidos continuam, no século XXI, invadindo países. A ingerência dos Estados Unidos sobre outros países permanece. Né? Ele estava irritado porque os Estados Unidos tinham matado os índios. Vocês são muito jovens, certamente não assistiram, mas na minha juventude, que tipo de filme americano era muito comum? Era o filme dos cowboys. O que eles faziam? Matavam índios. O herói era o matador de índio. Durante anos, os filmes americanos que faziam sucesso e que eu assistia, que todo mundo assistia, eram os filmes de matar índio. Não se colocavam, né, diante desse fato tão grave, não havia um componente moral que sacudisse a consciência americana nos anos 50, 60, 70. Eles louvavam, era herói quem matasse índio. Como se índio não fosse gente. E mesmo se não fosse gente, mesmo se fosse bicho, você não pode ficar matando assim. Uma falta de... Ele tinha essa consciência e essa indignação. Ele dizia, o Estado existe por algumas funções e não está cumprindo tais funções, está negando tais funções. Outro aspecto que é importante, muito contemporâneo, a descoberta da natureza. Ele achava, olha, para que consumir tanto? Eu posso viver numa cabana, posso comer aquilo que eu produzo. Eu posso produzir aquilo que eu vou comer. Eu posso viver disso. E ele, então, pega emprestado um sítio do Emerson, que era um intelectual famoso, e a cidade, o lugar onde eles moravam, se tornou um grande centro de discussão intelectual, de produção intelectual, na literatura, na poesia, nas ideias. Emerson era um dos mais famosos desse grupo, que estava lá, e era muito amigo dele. Emerson, então, empresta o sítio, e ele vai lá e constrói, ele próprio constrói uma cabana, e ele vive 2 anos nessa cabana, e ele planta o que ele come. E nesses 2 anos, então, ele estuda a natureza, então ele vai compreender como as árvores diferentes têm um resultado diferente. Há um equilíbrio da natureza quando existem os animais, quando existem os insetos, quando existem essa variedade de árvores. Então, ele vai estudando a natureza, né? Ele se dedica ao estudo do que ele está vendo, do que ele está enxergando.
Por isso que o livro mais famoso dele é Vaden, que fala sobre esse período que ele ficou na cabana. E esse livro, ele então traz duas mensagens. Uma, a volta à natureza. O segundo, a austeridade. Por que eu vou entrar no mundo do consumo? Por que eu preciso consumir de forma inadequada e irresponsável? Por que eu vou viver para consumir? Então, esse é os dois aspectos muito importantes. O terceiro aspecto está ligado à visão teológica, porque esse grupo, é tudo gente, filho, parente de pastores protestantes. A influência protestante era muito forte, de diversos grupos religiosos, que eram aqueles que fugiam da perseguição da Igreja Anglicana. Então, eles saíram da Inglaterra e gozavam de uma liberdade religiosa nos Estados Unidos. Mas eles então começaram a se indispor com a visão religiosa do protestantismo conhecido. Emerson, que era pastor, em função de uma discussão sobre a Trindade, ele acaba abandonando, deixa de ser pastor. Então, ele faz uma mudança profunda na vida dele. Ele repensa a vida dele, ele muda o jeito de pensar. Era discussão sobre o unitarismo, isso é, a unidade absoluta de Deus. Então, haveria dois ramos de discussões teológicas, uns que consideravam os unitários bíblicos, a Bíblia como a única regra da fé e prática, semelhante às demais religiões cristãs evangélicas, exceto no que diz respeito à concepção unitária de Deus. E o outro grupo que acreditava na Trindade. Então, tinha aí uma divergência. E eles vão para uma ideia do transcendentalismo. Um transcendental que era encontrado na natureza. Essas ideias vão ter forte impacto no século XX. Nos anos 60, quando a juventude vai para as ruas, no mundo inteiro, em Nova York, em Washington, Paris, Amsterdã, Rio de Janeiro, mesmo para Rio, era uma ditadura. Apesar disso, os jovens começaram a se articular e teve aquela grande revolução sexual, a revolução das drogas, as revoluções dos costumes, das roupas. Então, até então, os homens andavam de terno. Aí os jovens abandonaram o terno. Os homens cortavam o cabelo curto. Aí os jovens começaram a usar cabelo comprido, batendo nos ombros. Os homens, quando usavam bigode, mas nunca barba. Aí os jovens começaram a usar barba. E nas roupas, o pessoal começou a usar roupa desbotada, mas não é roupa desbotada comprado numa loja que é granfino, a roupa desbotada. O pessoal desbotava, ou usava roupa já velha, que estava desbotada, ou desbotava uma roupa. Mas então era para dizer, nós não queremos entrar na sociedade de consumo. Quer dizer, hoje usar roupa rasgada é dizer, eu entrei na sociedade de consumo, porque você compra a roupa rasgada numa loja, uma roupa cara rasgada. Naquele momento, nos anos 60, a ideia era se manifestar contra o consumo. Então, eu vou usar uma roupa rasgada para dizer, eu não entro nessa sociedade de consumo, eu me nego à sociedade de consumo. E aí irrompeu, então, um movimento chamado hippie, e um movimento chamado de guerrilha, porque então também houve os grupos que optaram pela luta armada. Então, um ídolo daquela época era John Lennon, outro líder podia ser Che Guevara.
Então, foi um período de transição de costumes. Mas, então, naquele momento, se recuperou o Henry David Thoreau. E o local, invadem, aquele local, aquele sítio ao lado da lagoa, virou local de grandes shows de rock, de encontros hippies. Então, houve uma corrida para aquele local. Aquele local representava as ideias que os jovens estavam bebendo de um autor do século XIX. Né? O Thoreau, ele era um enfant noir, né? Um enfant gauche. Ele era alguém torto, né? Naquela situação dos Estados Unidos, naquele ambiente, porque, ao mesmo tempo que ele era transcendentalista, ele não era exatamente igual a essas pessoas, os demais. Porque ele dizia que essa turma do transcendentalismo estava voando, era necessário ter uma alicerce, eles estavam fazendo um castelo no ar, era necessário ter um alicerce. E o alicerce era essa mudança de vida pessoal, então ele mudou a vida dele pessoal. Né? Ele era de uma família classe média alta, né? Tinha estudado numa grande universidade, ele se dedicou ao ensino, logo depois que ele se formou, com o irmão dele, fez uma escola, o pai dele era empresário, tinha uma fábrica de lápis, ele começa a revolucionar o ensino, o pessoal não gosta. Ele achava que o ensino era muito repressivo, e o ensino não estava cuidando do essencial, que era aprender a aprender. Então, ele, em vez de usar palmatória, de bater nos alunos, de exigir um comportamento rígido dos alunos, ele saía para a natureza com os alunos, ele revolucionava tudo. Quem recupera um pouco essa ideia dele é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Mas é interessante que a Sociedade dos Poetas Mortos está lembrando um pouco a ideia de educação dele, evidentemente, Paul Tillich, que é um educador que morou no México, escreveu Sociedade Sem Escola, mas ele também está dialogando com uma pessoa que era apaixonado pelo Thoreau, tinha uma grande admiração por Thoreau, que era o Walt Whitman, que era um grande poeta, um poeta que, segundo o Paulo Leminski, foi o grande poeta da Revolução Americana. E Paulo Leminski comparava o Thoreau com o Mayakovsky, que aquele é o poeta russo que, para ele, representava a Revolução Russa. Então, a contrapartida, equiparando poetas, o Paulo Leminski considerava o Mayakovsky como... o Thoreau com o Mayakovsky. A obra-prima do Walt Whitman foi Folhas da Relva. Essa obra-prima é considerada extremamente importante porque ele faz versos livres e por isso ele é chamado o autor, o criador, o pai dos versos livres. Em vez de ter métrica, de ter a poesia que a gente conhece, né, do século XIX e início do século XX, aqui era uma poesia livre, o verso não tinha métrica, imitava os diálogos. E esse Walt Whitman gostava muito do Thoreau porque ficava impressionado com esse jeito transgressor de Thoreau. Porque ele era transgressor. Ele foi jornalista, foi poeta, foi impressor, foi professor, fez campanha política. E o Whitman, ele trabalhou como voluntário durante a Guerra Civil num hospital, no Hospital do Exército. E depois ele se transformou em funcionário público, ele trabalhava no Departamento do Interior. Mas foi expulso, não ficou nem um ano lá, porque
O livro dele, Folhas da Relva, foi considerado um livro indecente. Ele era homossexual. E ele transgredia os costumes da época. Então, assim, um grande poeta, um grande escritor, uma pessoa fantástica, mas que tinha dificuldades de ser compreendido. E ele, ao ver o Thoreau, que era alguém de família, classe média alta, filho de empresário, que abandonou tudo isso, abandonou o consumo, foi para a natureza, né? Se negava a pagar imposto, foi preso por causa disso. Ao mesmo tempo, escritor, bom escritor, escrevia bem, né? Então, ele teve uma empatia, ele deu um exemplar do livro Folhas de Relva para o Thoreau. E ele achava, Whitman, que ele era o poeta imaginado pelo Emerson, porque Emerson escreveu um texto chamado Poeta. Então, ele tinha noção da grandeza dele como poeta. Aqui nós temos, então, um autor que viveu numa época, né, extremamente importante. Ele vai, então, eu lembro que eu falei naquela gravação sobre a defesa impressionante que ele fez, né, do John Brown. Ele fez uma defesa corajosa, porque o John Brown era considerado um terrorista, era uma pessoa abominável. E ainda, ele não tinha sido morto, estava preso e toda a opinião pública era favorável à sua morte. E ele, então, prepara um discurso, lê o discurso diversas vezes em locais diferentes, defendendo esse homem que era considerado terrorista. E quem era esse homem? Era um homem branco que era contra a escravidão e decidiu agir pelas armas em defesa dos escravos e levantar, fazer uma revolução pela libertação dos escravos no sul dos Estados Unidos. E ele tenta, inclusive, invadir um local de armas, né, onde havia munições e tal, para poder pegar essas armas e distribuir entre os negros e os brancos que se opõem à escravidão. E ele acaba sendo preso, tem mortes, e ele vai acabar sendo enforcado. Mas o autor, para surpresa geral, ele enfrenta a opinião pública, enfrenta a imprensa e vai fazer a defesa, né, do John Brown. Eu acho que não lembro se eu falei, mas possivelmente no vídeo eu falei sobre O Pássaro do Bom Senhor, que é um livro que foi escrito por um jornalista americano, James McBride, que é um músico talentoso, famoso também, e ele faz um romance com a história de John Brown. Então, quem gosta de romance, né, então pode ler O Pássaro do Bom Senhor, né? É um livro, é um romance muito interessante, muito elogiado pela crítica. O caso americano é surpreendente porque se a lei americana, a Constituição americana, a Declaração de Independência americana falava que todos eram livres, por que só um século depois aboliram a escravidão? Né? Que é a emenda 14º. E, além disso, o problema não foi resolvido. No século XX, no século XXI, há informações sobre escravidão nos Estados Unidos. Escravidão ilegal. Um exemplo disso é um dos romances mais importantes do século XX nos Estados Unidos, chamado As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. As Vinhas da Ira fala da Grande Depressão Americana,
falo de um tema logo após a Grande Depressão Americana, que seja de 1927. Ele começa em 1929, quando as terras, em função da crise e do modelo de economia, as terras, os agricultores perdem as terras para os bancos, as terras são leiloadas, e essa população que tinha uma estabilidade econômica, tinha uma vida confortável, então tem que emigrar, tem que ir em direção da Califórnia, buscar sobrevivência. E nessa trajetória, então tem uma família, personagem central dessa história, e essa família, então, ela representa o conjunto, né, das famílias, ela vai ser submetida àquilo que nós chamamos de trabalho escravo por dívida. Então, famintos, com muita necessidade, as pessoas se submetem. E o livro, o romance, utiliza diversas vezes a categoria escravos, né? Então, revela as histórias e disse importavam escravos, né? Mesmo sem chamá-los de escravos. Então, era uma situação terrível. Esse livro ganhou o Prêmio Nobel, o filme também foi premiado, né, sobre essa situação, As Vinhas da Ira, né, uma multidão que sofre. Hoje, é principalmente o migrante nos Estados Unidos, não é mais o americano. Aí pode ser brasileiro, pode ser mexicano, pode ser gente da Guatemala, do Peru, de diversos países. Então, do Walt Whitman, eu falei de um livro, né, que Flores da Relva, mas ele tem um também muito interessante, que é Canto de Mim Mesmo. Muito interessante. Quem vai lê-lo e vai ficar muito impressionado e vai dialogar, vai ter uma grande proximidade, né, no universo da ideia, é um russo chamado Leon Tolstói. Grande romancista russo, e que fez uma revolução interior, porque ele teve uma conversão, e ele, então, se converteu ao cristianismo, mas num cristianismo radical, que ele se tornou pacifista e muito austero na vida privada dele. E ele lê o Thoreau. E ele, então, gostou, porque Thoreau também era austero, tinha uma vida contra o consumo, e defendia o pacifismo. Ele compreendeu que nesse livro, porque não fala em violência, fala em desobediência, e o Tolstói, então, vai se ficar interessado, né? E vai, inclusive, mandar para Gandhi sugestão, leia Thoreau. Então, quando o Gandhi foi preso na África do Sul, não era conhecido, não era famoso, mas era um advogado, ele, então, Tolstói sugere para ele, olha, leia Desobediência Civil, né? E parece que Gandhi leu e soube aplicar, né? Conseguiu vencer o império, né? Conseguiu vencer o império. Mas eu fiquei pensando em alguns aspectos, né? E eu lembrei de Rousseau, né? Que é um autor do século anterior, do século XVIII, né? E o Rousseau diz a respeito de governo o seguinte: enquanto o povo é obrigado a obedecer e obedece, faz bem. Tão logo possa sacudir o jugo e o sacode, faz ainda melhor, porque recuperando sua liberdade por meio do mesmo direito com o qual foi arrebatado dele, ou esse lhe serve de base para retomá-la, ou não se prestava em absoluto para tirá-la dele. Então ele diz, olha, se não tem jeito, você obedece, mas logo que puder, você desobedece. Um governo
né? Se você é obrigado a obedecer, você obedece, mas se puder, logo que for possível, vai para a desobediência, né? Não siga esse governo, né? Ele diz ainda, esse é no livro O Contrato Social, né? O segundo capítulo, as primeiras sociedades. Não, perdão, o terceiro capítulo, o direito do mais forte. Ele diz, o mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transforma sua força em direito e a obediência em dever. Isso é, só a força é insuficiente para você mandar sempre. Então, quem manda, ele precisa convencer o mandado de que ele tem direito. Isso lembra depois um autor do século XIX, né, que é o Weber, sobre o qual eu já falei aqui, que diz que só há dominação quando o dominado atribui ao dominador algum grau de legitimidade. Se lembram disso? Acho que eu já citei aqui essa frase com vocês. Então, o mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transforma sua força em direito e a obediência em um dever. Ora, se o Estado não prestava, por que ele era obedecido? Porque os cidadãos atribuíam direito ao Estado e obedeciam. E contra isso insurge o Turreau, ele diz que esse Estado não presta. Nós não podemos obedecê-lo. Não dá para obedecer esse Estado. Que força não faz direito. Convenhamos, pois, que força não faz direito e que não se é obrigado a obedecer senão às autoridades legítimas. Então, para que um governo seja governo, ele tem que ser legítimo. Agora, quem dá legitimidade ao Estado é o contrato social. Quer dizer, eu outorgo ao Estado a sua legitimidade. Ou não. Se eu tiro a autoridade do Estado, o Estado cai. O governo cai. Então vai ter que ter um Estado com outro governo. Não será mais o mesmo. Vamos ver algum outro aspecto. Que talvez a gente pudesse abordar, né? A crise do Tolstói foi na década de 1870, quando ele teve essa crise moral, né, e teve um despertar espiritual. Esse despertar espiritual, aquela turma lá do Emerson e do Turreau também teve, né? Só que eles romperam com o protestantismo, quer dizer, eles tinham os Estados Unidos, que era um país novo, com ideias novas, revolucionárias, né, frente à Europa, né, era uma novidade, tudo era novidade. Naquele ambiente, o ambiente intelectual também efervescente, né, eles romperam com um jeito de protestantismo e inventaram outro jeito de expressão religiosa. E o Tolstói também, ele está na monarquia russa, ele está naquele ambiente do czar, um ambiente pouco interessante, né? Mas ele tem um despertar ao ler o Sermão da Montanha. Ao ler o Sermão da Montanha, ele vai mudar, vai se tornar um anarquista, alguém fervoroso, pacifista, resistente à não violência, né? Isso se manifesta, por exemplo, no livro dele chamado O Reino de Deus Está em Vós, é um livro de 1894. E ele influenciou Victor Hugo, né?
que escreveu Os Miseráveis, né? Guerra e Paz. Ele vai, com o livro Guerra e Paz, ele vai influenciar Proudhon, né? Que é um anarquista importante, né? Proudhon. Ele vai influenciar, né, Proudhon. Bakunin, que é o outro, porque o fato dele ser anarquista, então o levou a uma aproximação com outros anarquistas. O livro Thoreau, ele pode ser lido de muitas formas. Um filósofo pode lê-lo como um livro de filosofia. Um cientista político pode lê-lo como um livro de ciência política. Mas um jurista poderia também lê-lo numa perspectiva do direito. Então, é um livro filosófico e político, mas ele discute o direito. Ele discute o direito à desobediência civil. Essa é uma questão importante, né? O direito da consciência frente à lei. O que vale mais? A lei ou o direito? Porque a lei pode não estar respeitando o direito. Mas o que é o direito? O que eu considero direito? O que a minha consciência considera como direito? Esse livro é uma afirmação de que o direito é superior à lei. Esse livro admite a objeção de consciência. Quando a consciência entra em conflito com a lei, que opção existe? Eu cumpro ou não cumpro a lei? Havia uma lei nos Estados Unidos que dizia que no ônibus o negro só podia sentar se houvesse um banco disponível, se todos os brancos já tivessem sentados. Mas nos anos 60, uma mulher negra entrou no ônibus e sentou-se e havia gente branca em pé. Ela cometeu um ato de desobediência civil, quer dizer, a consciência se sobrepôs à lei. Ela disse, eu não aceito. E foi a opção de Martin Luther King também. Desobediência, vamos desobedecer às leis. As leis são injustas e não podem ser obedecidas. Se a gente pensa nos anos 60, eu citei um caso do movimento negro, que vai pegar fogo nos Estados Unidos, né? Mas a gente podia lembrar nos Estados Unidos a Guerra do Vietnã. Muitos jovens começaram a se recusar a ir para a Guerra do Vietnã, em nome da consciência, e eram presos. Quem tinha direito? O Estado ou o jovem? Que, em nome da consciência, dizia, não vou para essa guerra. Aí foi colocada em questão a constitucionalidade do recrutamento involuntário para a guerra. O que demonstra algo extremamente importante que a gente vai ver durante todo esse curso, que o direito é construção social. O direito não é feito sem luta, sem grupos organizados que reivindicam. Então, há algumas pessoas que são uma espécie de profetas. Né? Pro poeta, né? O Walt Whitman, o Thoreau era uma espécie de seu profeta João Batista, aquele que vai na frente. Esse foi na frente, propondo algo que ficaria na moda nos anos 60. A ação contra o consumo, a volta à natureza, essas ideias, né? Então,
Então, tem algumas pessoas que iniciam e, em geral, pagam um pato. Aquela mulher foi presa. Os que se recusaram a ir para a guerra do Vietnã, os primeiros foram presos. Mas depois a sociedade se organizou e conquistou. Como é que as mulheres conseguiram votar? Tem aquele filme As Sufragistas. Vocês conhecem esse filme? É um filme inglês. Elas foram para a rua e apanharam, teve morte. Elas exigiam o direito de votar. Então, o direito de votar não foi uma concessão dos homens. O direito de votar para as mulheres não caiu do céu, foi uma luta. O direito é construção social. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, começaram a discutir a lei que permitia o recrutamento involuntário para a guerra. Quem vai ter uma revolução nas ideias sobre o Estado é o Maquiavel, né? Maquiavel, no século XVI. Né? Ele tem uma nova visão de Estado. Turgot, ele também introduz novidade, ele está discutindo o novo Estado. Ele, provavelmente, o Turgot não imaginava as consequências do ato dele. Ele, certamente, ele não podia imaginar que teria essa influência em Tolstói, que teria essa influência em Gandhi, que teria essa influência em Martin Luther King. Ele não sabia dos desdobramentos que poderíamos ter com tais ideias. Se, de um lado, a política é secularizada, uma distinção em relação ao Estado, do outro lado, tinha atrás do Turgot as ideias dos quakers, né, que era um grupo protestante que brigava pela abolição da escravatura. Né? E eles não eram violentos, mas tinha um grupo religioso reivindicando a libertação dos escravos. Então, o Turgot, ele levanta questões do direito. Quais questões do direito? Duas foram muito importantes, nós já falamos sobre elas. Ele nega ao Estado o direito de invadir outro país. Ele diz que os Estados Unidos não têm direito. Ele nega ao governo americano o direito de manter a escravidão. Ele, então, tira do Estado sua legitimidade. As leis que não respondem a uma fundamentação suficiente de justiça e legitimidade careciam de força moral de obrigar, mas não porque haja leis naturais. Não existe uma ordem jurídica superior, leis por cima da razão e da história. Então, faltava fundamentação suficiente de legitimidade nessa justiça. Mas não é em função de uma lei natural. Tem uma lei superior que é a lei da razão, a lei da história, a lei dos valores éticos, que foram construídos na história. Esse americano, né, descendente de ingleses, né, de família tradicional da Inglaterra, o Perry, que vai possibilitar a ele a legitimidade de atacar o Harper Perry, que era esse arsenal federal, né,
era uma questão que colocava o direito contra a parede. Né? John Brown estava colocando o Estado americano contra a parede. Estava colocando o sul escravocrata americano contra a parede. E ele achava que tinha direito de se armar, de defender a insurreição armada. E essa decisão do John Brown era uma decisão que se opunha ao pacifismo abolicionista organizado. Ele dizia, não, tem que pegar as armas, tem que libertar os escravos pelas armas. Eles falam muito, ele dizia, quanto ao movimento pacifista americano abolicionista. Ele diz, eles falam muito. Ele diz, precisamos de ação. E ele vai ser enforcado por traição. É o primeiro nos Estados Unidos, primeiro enforcamento nos Estados Unidos. Ora, o Turreau, que era pacifista, defende Brown. Ele dá legitimidade a Brown. Ele defende o Brown. E ele diz, olha, eu estudei numa grande universidade. Eu estudei numa universidade de prestígio, eu estudei numa universidade de quem tinha dinheiro. Né? Ele tinha estudado numa grande universidade, em Harvard. Aí ele vai dizer naquele discurso em defesa do Brown, que Brown não frequentou o colégio denominado Harvard, que ele tinha frequentado, por boa e velha alma mater que este seja. Alma mater significa a alma da mãe, né? Então, Harvard era a alma da mãe, né, do povo americano. Ele não estudou na velha Harvard. Não se alimentou das papas que ali servem, conforme ele próprio o expressou. Aí, entre aspas, porque agora são palavras de Brown. Sei tanta gramática quanto um dos vossos novilhos. Quer dizer, eu sei tanta gramática da língua inglesa quanto um cordeiro, quanto uma ovelha, quanto uma galinha. Quer dizer, não sei gramática. Né? Mas, diz, aí voltamos ao Turreau, mas Brown frequentou a grande Universidade do Oeste, onde diligentemente realizou o estudo, qual estudo? O estudo da liberdade, pelo qual desde cedo demonstrava inclinação e após ter colado vários graus, iniciou-se finalmente na prática pública de humanidade, em Kansas, como todos sabeis. Estas foram as suas humanidades, e não qualquer estudo de gramática. Teria colocado na inclinação errônea um acento grego, mas endireitado o homem caído. Não sabe grego. Ele não estudou em Harvard, então ele não sabe grego. Ele não sabe nem acentuar uma palavra em grego. Mas ele é capaz de levantar um homem caído. Então, ele tinha estudado na Universidade da Liberdade e tinha, então, com isso, aprendido um outro tipo de humanidade, porque tem a humanidade das letras, mas ele tinha aprendido a humanidade que vai além de aprender o grego, que é colocar um homem de pé. Morreu, ultimamente, na época de Cromwell, mas reapareceu aqui. Ele está citando de outra pessoa. Né? No seu acampamento, alguém escreveu recentemente, eu próprio o ouvi dizer, não permitia qualquer reverência a nenhum homem. De moral licenciosa era consentido ali permanecer, a menos, é claro, que se tratasse de um prisioneiro de guerra. Porque começavam a dizer que Brown era um homem licencioso, de maus costumes, que não era correto e tal. Ele diz, como assim? Brown era um homem extremamente austero.
Extremamente. Ele não pegou nas armas porque ele é um bandido, porque ele não tem bons costumes. Ele pegou nas armas porque ele tem bons costumes. Porque ele estudou na Universidade da Liberdade. Bonito, né? O que vocês acham? É interessante que ele é contemporâneo de Marx, de Engels, né? Mas ele não discute o socialismo, né? E ele é contemporâneo de Robert Owen, que é um inglês empresário que decidiu, começando com as suas fábricas, tirar as crianças do trabalho e colocá-las na escola. Começou a pagar melhor os operários, exigir menos os operários, e começou a defender um socialismo. E ele defende ideias, consegue mudar a legislação na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, cria uma área onde as pessoas trabalhavam entre si e a propriedade não era privada, era comunal. E depois volta à Inglaterra. Mas ele não dialoga com Robert Owen, né? Ele está passando por outro grupo, né? Ele está passando não pelo grupo de Marx, mas ele está passando... As ideias dele têm uma interlocução no mundo anarquista, né? No mundo literário, porque ele era um autor, ele escrevia bem, era considerado um bom autor, né? Ele tem um diálogo com com um aspecto de discussões que tinha no século XIX, mas não foi com todo mundo, né? Nem todo mundo o conheceu, né? Ele conheceu todo mundo, né? Dos mais importantes eruditos da época. Muito bem, gente. Alguma intervenção, alguma proposta, alguma ideia, algum aspecto do autor que chama a atenção? Professor, eu ia fazer um comentário antes, assim, de um tópico que o senhor estava falando um pouco antes. Mas, enfim, era só sobre, primeiramente, os vídeos são muito bons. Eu achei uma ótima maneira de abordar, contando as histórias, pessoas que estavam lá, tanto isso quanto quando o senhor fala as suas histórias, relembra momentos que o senhor passou. Eu acho uma ótima maneira de aprendizado. E eu ia só adicionar que o senhor tinha comentado sobre sobre a luta, a conquista, a diferença da revolução, do trabalho, das máquinas, ganharíamos tempo, mas depois foi uma luta para trabalharmos até 12 horas, depois uma luta para trabalharmos até 8 horas, e já há estudos recentes que dizem sobre as 8 horas não terem sido pensadas num trabalhador que trabalha longe de casa, de uma pessoa que tem filhos, quer cuidar dos filhos e fazer outras coisas. E se você for pensar ainda mais na atualidade mesmo, eu poderia dizer, a pessoa que trabalha longe de casa, pega a condução cheia, passa muitas horas na condução. Aí se você for pensar na realidade, que entende-se já que é necessário a pessoa ter uma distração, cuidar da saúde mental e física, isso não existe para um trabalhador. Então, era só para comentar isso mesmo. Exatamente. E é interessante, Paula, porque o argumento é esse, né? Muitas vezes. Não, agora ele é microempresário, ele vai cuidar da vida dele, ele vai ficar em casa, ele não vai precisar pegar ônibus, vai pegar trem, não vai precisar pegar o estresse do caminho. Mas atrás disso tem o quê? Eu vou pagar menos, eu não vou pagar mais, eu não vou manter o escritório, eu não vou manter a limpeza do escritório, eu não vou pagar a máquina, que a máquina é dele, ele que vai comprar a máquina de costura, o celular, porque ele é microempresário. E ele vai ganhar por produção, no preço que eu definir.
E eu não vou pagar férias, eu não vou pagar 13º. Se ele adoecer, ele não recebe nada. Então, começa a ter, em nome do bem-estar do trabalhador, armaram uma sinuca. Né? Porque agora o trabalhador é microempresário. E aí, por exemplo, pega, por exemplo, a questão da Sadia, por exemplo. A Sadia vendia frango, né? Então, ela pegava o ovo, pegava a galinha botava o ovo, ela criava os pintinhos viravam frango, ela matava e vendia. O que um dia ela fez? Ela desmontou todos os locais onde ela criava frango, todos os barracões foram desmontados, e ela contratou os pequenos proprietários, inclusive muitos trabalhavam para ela, já na fazenda com salário, e ela então vende para esses pequenos proprietários o pintinho. E vende para os pequenos proprietários a comida no pintinho. Mas tem um contrato que o frango só pode ser vendido para ela, para a Sadia. Então, os trabalhadores não têm mais salário, não têm mais férias, não têm mais 13º, porque são agora microempresários. E se os frangos morrerem, se os pintinhos morrerem, né, quando virarem frango, se morrerem, se houver uma doença, a Sadia não tem nenhum prejuízo, porque ela já vendeu o pintinho e já vendeu a comida. Agora, o prejuízo é do camponês. Porque se o frango morrer, ele já pagou o pintinho, já pagou a comida, já gastou tempo na criação e agora morreram. Então, o prejuízo é só dele. Não divide o prejuízo. Então, há uma terceirização, uma quarteirização, que é, na verdade, não uma preocupação com o bem-estar do trabalhador, porque se fosse uma preocupação com o bem-estar do trabalhador, o que o trabalhador receberia por peça seria equivalente ao que ele recebia quando ele estava trabalhando na empresa. Agora não, eles pagam menos e não tem de muitos gastos, é uma economia enorme para a empresa. Imagina, você não tem que manter mais o ateliê, não tem que mais manter o barracão, não tem que manter mais nada disso, não tem que pagar energia, não tem que pagar a reposição de peças, não paga nada. E nem paga férias, nem 13º, nem fundo de garantia, não tem obrigação trabalhista. Imagina que lucro. E aonde vai isso? E se você observar, todo mundo está trabalhando mais agora. Eu trabalho muito mais do que... Não tem ninguém me obrigando, ninguém uma arma em cima de mim. Eu sou funcionário público, eu trabalho muito mais do que 8 horas por dia. E trabalho sábado e domingo. Por que eu trabalho tanto? Porque há tanta expectativa da universidade de que a gente tem que produzir, tem que escrever artigos, tem que escrever livros, tem que preparar aula, tem que atender aluno, tem que não sei o quê. A exigência é tão grande que se eu não trabalhar mais do que 8 horas, inclusive sábado e domingo, eu não consigo escrever livros, não consigo atender bem os alunos, eu não consigo preparar bem uma aula. Agora, eu sou um privilegiado, porque sou funcionário público. Não tem uma arma em cima de mim. E, em princípio, é muito difícil me demitirem, porque eu sou concursado. Pode ser que com as mudanças legislativas acaba mudando isso, mas nesse momento é muito difícil, porque eu sou concursado. Mas a tendência é essa, em todas as áreas, na área financeira. Eu tenho amigos que são empresários. Quando os filhos formaram, primeiro eles têm muita grana, os filhos estudaram, fizeram os 8 primeiros anos de estudo nos Estados Unidos. Depois voltaram para o Brasil, estudaram aqui no Brasil, em escola americana. Depois voltaram para fazer faculdade nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os filhos começaram trabalhando na área financeira. Eles trabalhavam 15, 16 horas por dia. Direto. A mãe queria ver o filho, ia para Nova York.
dormia no apartamento do filho, mas não via o filho. Então ela tinha que ir para o café embaixo do prédio, na expectativa de que em algum momento o filho conseguisse sair do trabalho e tomar um café com ela na cafeteria embaixo. Então, assim, qual é a lógica disso? Na área da medicina, o pessoal que faz o... Como se chama isso? Quando o pessoal forma em medicina, depois faz o quê? Residência. Residência. Conversa com o pessoal que fez ou faz residência para ver o ritmo deles. Tipo, qual é a lógica disso? Qual o sentido disso? Qual o sentido? O marido da minha sobrinha estava fazendo residência e só conseguia dormir 3 horas por noite. E eu pergunto, mas qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Esse rapaz, cansado, dormindo só 3 horas por noite, esse médico, como é que ele vai aprender na residência? No cansaço que ele está? E o perigo que ele pode representar ao atender uma pessoa? Qual é o sentido disso? Quer dizer, é uma lógica que não tem sentido. Então, desenvolver para quê? Qual o objetivo do desenvolvimento? Essa é a grande pergunta que a gente tem que estar sempre se fazendo. Né? Qual o projeto de país que se tem? Né? É só consumir, 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 é isso? E a gente produz muito, a gente tem muita produção. E como é que tem gente passando fome? Se a capacidade tecnológica de produção é estupenda, nunca na história humana foi possível produzir tanto quanto agora. Tudo. E por que tem gente que não tem comida? Então, alguma coisa não está funcionando. Né? Algo não funciona bem. Né? Algo é um desastre, porque é um contrassenso. Né? Você imagina, no século XIX, o autor alemão lá escrevendo que em 10 anos todo mundo ia ficar à toa, porque as máquinas iam trabalhar. No século XXI, nós temos as máquinas e trabalhamos bastante. Ou tem uma multidão que não tem trabalho. Não tem emprego, não tem trabalho. Porque quem trabalha tem que trabalhar muito. Não é trabalhar mais 8 horas, é trabalhar 15 horas, 20 horas. Então, isso tem que mudar. A minha geração não foi capaz de fazer isso, né? Nós brigamos tanto contra a ditadura, contra tudo, né? Mas a força do neoliberalismo chegou, né? Nós temos que enfrentar. É uma tarefa que cabe também a vocês, né? Que país queremos? Que mundo a gente quer? O que nós conseguiremos nesse mundo? Que história vamos escrever para gerações futuras? Né? Ou nós não teremos história, né, para o futuro. Porque se for nesse padrão de competição, de violência, né, de ingerências, hoje, sob o ponto técnico, é possível destruir não só a humanidade, mas o planeta. Né? Com as máquinas que temos de morte, com a tecnologia desenvolvida de bombas atômicas e tal, a gente tem a humanidade hoje tem um conhecimento que pode implodir a Terra. Então, um desafio para nós, né? Novas gerações, né, têm que assumir um novo projeto de mundo. Mas só adicionando rapidinho, professor, é que eu penso que, tipo, a gente nem precisa soltar uma bomba atômica para destruir. No ritmo que a gente gente está fazendo isso de forma mais sutil, né? Digamos, mais sutil, mas ainda assim está sendo bastante rápido, né? A gente nem precisa usar armas para destruição. É verdade. Do jeito que a gente vai, se a gente não usar as bombas, possivelmente nós vamos nos matar, porque nós vamos destruir muita coisa da Terra, e a Terra depois vai se recompor sem nós, né? Porque conosco é muito difícil a Terra se recompor. Com o jeito que a gente trata a Terra, né? Porque nós estamos numa cachaça que é o consumo, né? Nós
A gente não é feliz se a gente não tiver uma roupa nova, não tiver um último modelo de celular, se a gente não tiver o último sapato, se a gente não tiver o último não sei o quê, né? Então, é uma loucura, né? Sim, e a gente vive num mundo em que o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, tem uma fortuna de 200 bilhões de Esse é outro problema. dólares. Concentração, né? Não tem sentido isso. Uma concentração de renda. Por exemplo, agora, nessa crise, enquanto milhões de pessoas ficaram mais pobres, milhões estão passando fome, os mais ricos se enriqueceram muitíssimo. Teve novas fortunas na crise. Mas isso é um problema gravíssimo que a gente precisa resolver, que é a concentração. Mas o outro é o consumo, porque nós não poderíamos, por exemplo, desconcentrar as riquezas e todo mundo ter o padrão de consumo do americano. O mundo não suporta isso. Nós temos que pensar no mundo um pouco deslocando a ideia da felicidade. A felicidade não está em ter só. Eu não dependo do ter para ser feliz. Evidentemente, o mínimo todo mundo precisa. Né? Mas por que eu preciso ter 20 camisas? Eu preciso de 20 calças compridas. Eu preciso de... Entendeu? A gente fica... Preciso de 20 sapatos, pares de sapato. Tem sentido isso? Eu preciso de tanto plástico. É isso. Ok, gente. Alguma coisa mais? Alguém quer alguma intervenção? Quer fazer algo? Alguma intervenção, uma proposta, uma ideia, uma ponderação? Quer ressaltar algum aspecto do que falamos? Bom, se ninguém tem nada, eu acho que com aquelas duas gravações, né? Só um segundo, professor. A Milena perguntou qual a medida, então. É um consumo mais consciente. Ela mesma respondeu. Do nosso lado, como indivíduos, isso é algo que a gente pode fazer, né? Ter um consumo mais consciente. Mas, enfim, não querendo doutrinar ninguém, mas existem algumas vertentes interessantes, como o ecossocialismo, quem quiser procurar saber. O bem viver também, digamos que é uma filosofia de vida do bem viver, bebe a fonte do bem viver é a forma como os povos originários lidam com o meio ambiente e coisas do tipo. Isso, Sociedade do Bem Viver, quem quiser procurar no Instagram, vai lá, dá o seu like. E é isso, gente. Mas, enfim, existem várias outras opções. Você não precisa ser socialista ou ex-socialista ou de esquerda para mudar a sua forma de consumir e coisas do tipo. Assim, eu acabei de me descobrir de esquerda, digamos assim, mas eu sempre achei um absurdo que alguém como Jeff Bezos existia, alguém com 200 bilhões de fortuna, sabe? Porque não faz o menor sentido. E ele e outras pessoas que são como ele são tidas como modelos de modos de viver, sabe? O que é absurdo, porque ele ganha com a miséria dos outros. A verdade é essa. Isso mesmo, Júlia. Quer dizer, são dois níveis, né, de mudança. Um nível privado, né, eu tenho que mudar meu jeito de consumo, né, isso é importante. O outro lado é o social, né, quer dizer, não adianta, se o modelo de país não muda, se o modelo de mundo não muda, então são as intervenções macro que são necessárias também, né. Então eu tenho que pensar o pequeno e o grande, né. Tem que pensar o mundo, né, na minha ação pequena. Quer dizer, no meu cotidiano pequeno, eu também tenho que estar pensando de forma maior. Né? Olha, o que fica, né? Quais são as consequências para o mundo, né? Então, é agir nessas duas esferas, né? E ter um mínimo de coerência, né? Porque
também tem um grande problema, é o seguinte, é um revolucionário que só ama o mundo de forma abstrata. Então, ele, em torno de uma caipirinha e de uma cerveja, ele faz muitas revoluções, né? Mas ele não é capaz de enxergar o garçom que está estendendo a mesa, ele não é capaz de olhar o porteiro, ele não é capaz de se relacionar com a pessoa concreta com quem ele está. Então, ele ama genericamente a humanidade, mas no contato individual é um desastre. É egoísta, é violento, né? Então, por isso tem essas duas dimensões, são muito importantes. Mudar, eu só pensar em mim mesmo, eu tenho que mudar, é insuficiente, mas isso é importante. Eu tenho que pensar também coletivamente, né? Como é que a minha indignação pode se organizar com a indignação do outro? Como é que junto a gente constrói alguma coisa, né? Como é que eu torno eficiente a minha indignação? Então, o voto é um jeito, mas não é só o voto. O Turro fala, né? Não é só votar. Mas o voto é importante. É claro que tinha anarquistas, por exemplo, a turma do Proudhon achava que não devia votar. E pelearam com Karl Marx, na Primeira Internacional. Karl Marx dizia, não, nós vamos mudar também pelas reivindicações políticas. Vamos ter candidato, vamos enfrentar, vamos tentar mexer nas leis e tal. E os anarquistas diziam, não, isso é bobagem, isso é reforçar o Estado. Então, tem posições diferenciadas, né? Mas cada um vai descobrir o seu caminho, né? Tá bom? Gente, foi um prazer vê-las. Né? Espero que tenha sido útil essa aula. A próxima é sobre o quê? Nem sei. Júlia? Será que é o Paul Singer já? Eu acho que é. É o Paul Singer? Então, tá bom. Então, do Paul Singer, eu não sei se é Paul Singer, mas do Paul Singer, a aula, que vai ser dada pela... Hein? Sim, é sim. É, né? Então, a aula que foi prevista para a professora Celeste já está gravada. Tá? Já está à disposição. Tá bom? Então, até... Que dia que é esse? É terça? É quinta, né? Júlia? A próxima aula é quinta-feira? Acho que é terça mesmo. É terça? Não, perdão, é quinta. Quinta-feira, né? Terça é feriado? A terça tem gravada, não é? Não, perdão. Isso, a aula que está gravada. Então, na quinta-feira, eu vou dar a aula do Cid. Tá certo. Tchau, gente. Tchau, boa noite, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. boa noite, Tchau, professor. professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Até mais. Tá.